para que a semente de Deus pudesse alcançar a perfeita revelação do Senhor Jesus Cristo e saber por revelação que eles não são daqui, dessa terra. Estão aqui apenas por uma passagem como peregrino para dar testemunho dessa luz, conforme aquele que foi prometido nesse dia. Então, o Filho do Homem é Jesus, nós sabemos. Não tem como mudar isso, porque é o que está escrito. No dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Se manifestar, isso quer dizer que ele viria e se manifestaria a um povo. E para ele fazer essa manifestação, ele tem que ter vaso para poder se manifestar. É a mesma coisa lá. Quando ele veio para fazer obra na terra e se dar a conhecer, ele veio e se manifestou através de seu Filho Jesus. Nessa era ele veio e se manifestou através desse homem que nós sabemos, o irmão Branham, e se revelou por completo a essa terra. Então essa luz, esse relâmpago, essa luz não é outra coisa, é a mensagem dessa hora. Essa é a luz. A mensagem é Cristo, Senhor. Amém. E está escrito que diz que ninguém acende uma luz, uma lâmpada, um candeeiro e esconde ela. Quer dizer, bota de trás de uma porta, ou bota debaixo de uma cama e esconde. Não. A gente acende uma luz é para quê? Para ela brilhar, para ela clarear. Isso eu estou falando no natural. Assim é a semente de Deus nessa terra que estamos vivendo, nessa era que estamos vivendo. Amém. Amém. Eles têm que ser luz na terra. E se eles são essa luz tem que brilhar. Ela não pode ser escondida. Existem muitos ensinamentos na terra no sentido da mensagem, irmão. Pessoas... eu não filmo meus cultos, ou eu não uso a internet, porque aí eles têm suas interpretações da mente. Irmão, se Deus determinou isso nesse tempo que vivemos, e veio e se revelou como nós sabemos, Ele determinou a ciência chegar a esse ponto, e nós ter acesso a todas essas coisas, é porque Ele quer que essa luz seja manifestada ao mundo. Amém, amém, amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não ligo, pode criticar em mim o quanto quiserem criticar. Eu não tenho vergonha de anunciar o Evangelho. Eu não tenho vergonha de expressar e dar a conhecer ao mundo aquilo que Deus me deu. Na verdade, eu tenho prazer de fazer isso. Porque eu creio que Deus me deu isso, que Deus me deu, não foi só para mim. Eu creio que isso é para outras pessoas. Amém. Amém. Então, para mim é uma grande alegria e uma bênção essa oportunidade que Deus me deu de poder anunciar a fé que Ele me deu em meu coração, conforme está profetizado nesse dia. Mas tem pessoas que não, que acham que não, que isso aí é coisa do mundo e tal. Não tem nada a ver com o mundo. O mundo não professa a palavra e nem prega o Evangelho. Só prega o Evangelho os filhos de Deus que alcançaram a luz. Amém. E que estão na luz. Aleluia. E é em Cristo Jesus a mensagem dessa hora. Glória a Deus. Então, esse Filho do Homem se manifestou na terra e revelou tudo que é Deus. Não existe mais esse negócio de dizer que Deus vai revelar mais alguma coisa. Deus já revelou. Amém. Ele já veio, já se revelou por completo toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vou dizer algo para vocês um pouquinho, que eu trouxe uma mensagem, eu quero ler uns parágrafos dela aqui, mas eu vou entrar um pouquinho nesse pensamento que eu quero falar para vocês. Olha, aí nós lemos que assim como foi no dia de Sodoma,
assim seria no tempo que o Filho do Homem se manifestaria na terra, ou em Sodoma, né? Assim seria. Como foi que aconteceu lá nos dias de Sodoma? Hoje nós temos a revelação e a Bíblia diz isso claramente. Você lê Gênesis capítulo 18, eu creio que é isso, você vai encontrar. Ali estava Abraão no deserto. Abraão, pai da fé. Abraão é um tipo, vou usar aqui uma expressão, um tipo da igreja verdadeira de Deus, da noiva e da esposa. Ele estava lá no deserto, mas Ló estava lá em Sodoma. E a Bíblia diz que Ló sofria muito, angustiado. Ele era um pastor lá em Sodoma, ele pregou a palavra lá em Sodoma há muito tempo para o povo, e o povo, quanto mais ele pregava, mais o povo se corrompia. Então chegou um ponto que desceu aqueles 3 anjos e vieram ao encontro de Abraão. E Abraão chamou aquele anjo do meio de Elohim, quer dizer, o Deus eterno, aquele que vive por si mesmo. Elohim é o Deus eterno. O profeta fala que Deus, o que ele fez foi só assoprar, fez um corpo e entrou. Assoprou, fez um para Gabriel. Assoprou, fez outro para Daniel, creio que Daniel, Gabriel e Miguel, Gabriel, não estou bem certo, mas foi esses 2 anjos. E aí ele ali entraram naqueles corpos e apareceu. Deus é o criador de todas as coisas e ele faz tudo do jeito que ele quer. Ele criou um corpo ali e entrou. E aí foi o encontro de Abraão junto com aqueles outros anjos, Miguel e Gabriel. E ali eles comeram carne. E Abraão mandou fazer tudo para eles. Era um homem. E Gabriel e Miguel, não estou bem certo. Eu sei que esses 2 anjos desceram a Sodoma. Porque Ló era um filho de Deus. E o filho de Deus não pode se perder. Mas o Senhor não desceu. O Senhor ficou com Abraão. Eu estou falando isso para mostrar um tipo para vocês. Vou mostrar agora para vocês. Isso foi o que aconteceu nessa era, irmão. Ali era a sombra. A Bíblia diz em Hebreu que o Velho Testamento é a sombra das coisas futuras que viriam. Amém. Isso aconteceu nessa era que estamos vivendo. Exatamente daquele jeito. O Senhor desceu. Mas ele não veio para essa Babilônia aí, irmão. Para essa Gomorra e Sodoma e Gomorra aqui, não. Desse mundo, não. Ele ficou com o seu profeta. Quem ele enviou para pregar a mensagem para esse mundo aqui, para essa Babilônia, essa Sodoma e Gomorra, vocês sabem quem foi que veio pregar para eles, que é um tipo daqueles 2 anjos lá? Billy Graham e Oral Roberts. Esses foram os anjos que vieram. Pregou a mensagem, os dons foi restaurado. Todos os dons, porque para trás não existia. Depois da pregação desses 2 anjos, aí os dons foi restaurado na terra. Aí veio a restauração dos dons, interpretação dos dons, e por aí veio muitas dessas coisas. Mas não era o Senhor. Era uma mensagem daqueles anjos. Miguel e Gabriel, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz que todos os segredos de Deus seriam revelados no tempo do fim. E ainda diz mais, que Deus descia e se revelaria a seu povo por completo. É o que diz a Escritura. Então ele veio, a mensagem, os dons, todas essas coisas, foi manifestado, os poderes aí na terra, como nós sabemos. Mas não era ele, era aqueles anjos com a mensagem. Que é um tipo daqueles 2 lá de Sodoma. Antes do fogo cair, isso. Porque tem filho aí, irmão. Precisa tirar eles. Então, depois que eles fizeram isso, tiraram, aí o fogo caiu. Mas Abraão estava bem longe disso. Mas Ló também já tinha sido saído.
Então, o que a Bíblia diz que acontece nessa era? Fogo cairá nessa terra que não ficará raiz nem ramo. Tudo será queimado e virá cinza. Mas antes desse dia acontecer, ele disse que enviaria o profeta Elias para converter a fé dos seus filhos, a fé dos pais apostólicos. E foi isso que ele fez e está fazendo até agora. Amém, amém. Mas quando esse último eleito ser tirado, vier, aí o que vai cair aqui nessa terra é fogo. Mas o seu corpo não vai estar aqui mais. Nós sabemos disso. Então eu vou ler aqui uns parágrafos dessa mensagem. É poucos parágrafos, eu vou ler o título dela para vocês. Vocês não têm, eu creio que não. O título dessa mensagem aqui é esse aqui. Quais são as obras de Deus? É o título dela. Deixa eu ver se eu vejo aqui o tempo que ela foi pregada. Ela foi pregada no sábado 4 de abril de 1959. O último, no final já dela aqui, eu vou ler aqui uns parágrafos dela, já no final. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Vou começar daqui. Ele vai falar de Samaria. Deixa eu ver se é aqui. Não é. Eu vou ler do parágrafo 76 em diante. Do parágrafo 76 em diante, o profeta diz assim: posso imaginar, Senhor, como o garotinho, na leitura de Aimeia, não sei esse nome. Aí ele continua: sempre, e as críticas que nós encontramos nos jornais. Algumas vezes que eles dizem que ela alegava curar as pessoas, como descobrimos, aquilo era falso. E lemos a respeito e ouvimos falar dos grandes, aí vem príncipe, o que é isso? Aí ele continua aqui: dos grandes santos que viveram antes daquele dia. Todos eles olharam e profetizaram sobre o dia quando a igreja receberia sua manifestação da presença de seu Salvador entre eles em uma porção maior do que a estavam recebendo. Irmãos, aí ele diz: então, ó Senhor, ouve-me, responda-o ao meu humilde clamor, enquanto oro. A ti, Senhor, que homens e mulheres aqui e em todas as partes, e aqueles que se ajuntarem, que eles não pensem que isto se trata de um simples homem, mas que eles percebam que é a promessa de Deus que Jesus seria manifestado a esta era gentia, como ele fez aos judeus e samaritanos. Por dissermos que ele é soberano, e quando ele age, ele deve agir da mesma maneira, todas as vezes. Compreendemos, ó Senhor, que, sendo finitos, podemos prometer e não poder cumprir. Mas tu, ó Senhor, Deus, não podes prometer e não ser capaz de cumprir, porque tu és Deus, tu és infinito e conhece todas as coisas. E oramos para que o teu Espírito unja as pessoas neste templo, e aqueles que entrarão, para que haja um reavivamento à moda antiga.
do derramamento do Espírito Santo, de que estremecerá o lugar que é metodista, batista, presbiteriano, toda a igreja do Deus vivo recebam os benefícios e que haja um reavivamento através de toda a costa oeste, que fará com que se literalmente dezenas de milhares venham ao Senhor Jesus. Senhor, concede que recebemos esta grande porção do templo nesta próxima semana, neste próximo culto, pois pedimos em nome de Jesus por sua causa. Por sua causa. Amém. Mas não era, eu acho que eu deixei o parágrafo bem aqui. Está aqui. Eu que aqui. Vou ler bem aqui outro parágrafo aqui. Para mim poder fazer, porque eu saltei. Aqui está. Agora observe, pouco antes do tempo do fim, o que foi isso? O fogo caiu. Eles receberam a mensagem após mensagem, aviso após aviso, através da pregação de Ló. E Ló era o pastor. A Bíblia diz que os pecados daquele povo atormentavam sua alma justa, e ele pregou para eles. Mas não adiantou, eles o rejeitaram como uma conversa tola. Da mesma forma que fazem hoje com o pastor. Eles dizem, não, isso é bobagem, mas 3 homens desceram do céu. Observem, um deles parou e falou com Abraão, 2 deles, um moderno Billy Graham, e assim por diante. Desceram a Sodoma e pregaram para o reavivamento, chamaram aqueles que eram elegíveis para serem chamados, mas observem, um ficou para trás com Abraão. Agora vamos apenas observar o quadro aqui. Então eles continuaram, e ele disse, esconderei eu alguma coisa de Abraão, visto que ele é o herdeiro do mundo? E ele se manteve de costa para a tenda. Está falando dele, o Senhor. Então foi isso que aconteceu. Vou parar aqui. Foi isso que aconteceu ali. Quando o Senhor desceu. Os 2 anjos foram a Sodoma. E ele fala, um era Billy Graham, porque ele não. Mas um era Billy Graham, o outro era Oral Roberts. Nós sabemos disso, outras mensagens, o profeta fala disso. Mas o Senhor ficou com Abraão. Não desceu. Foi a mesma coisa agora. Nessa era que estamos vivendo. Foi a mesma coisa que aconteceu nessa era. O Senhor, você vê que o Senhor não se misturou com a religião. Ele tomou seu profeta sozinho, revelou a ele, deu a mensagem e anunciou a mensagem ao mundo. Ele nunca se misturou com nenhuma denominação, com nenhuma igreja dessas. Ele era um homem separado, Deus com ele, e se revelou por completo. A terra, como nós sabemos, né? E isso era o filho do homem, porque não era o irmão Branham, irmão. O irmão Branham era apenas o vaso. E ainda é mais, eu vou deixar mais claro isso. Do mesmo jeito que foi com Jesus. Jesus era quem? O templo de Deus. Amém. Amém. Ali era Deus em carne, mas ele veio como o templo de Deus. Ele mesmo disse isso. Ele disse, eu não faço nada, as obras que eu faço não sou eu que faz, é o Pai que está em mim que faz as obras. Glórias a Deus. Amém. Porque ele era o templo. Ele disse, eu não faço nada se meu Pai não me mostrar primeiro. E quem era o Pai?
O grande Espírito Santo. O Glória a Senhor. Deus. Amém, amém. Esse é o Pai. Mas ele conhecia todas as coisas porque o Pai estava nele. Amém. Do mesmo jeito que fez a obra aqui nesse homem. Conforme o que está escrito, que ele disse que faria. Não era o William Branham, era o Pai. Que Pai? O grande Espírito Santo. Manifestado em carne. Para deixar mais claro, que eu acho que deixa as pessoas com a mente meio tonta, eu vou dizer uma coisa. Era o Pai manifestado em seu Filho. Do mesmo jeito que ele estava manifestado em seu Filho, Jesus, estava manifestado em seu Filho com outro nome, William Branham. Vocês creem nisso, irmão? Amém. Irmão, para mim isso é vivo. Não tem como eu duvidar disso. Qual é a promessa? A promessa para nós é o quê? Não é receber o Espírito Santo, que é o Pai? Amém. Amém. Ou não é? Amém. Não é o que a Bíblia ensina, não é o que está escrito, não é o que foi revelado. Amém. Que cada filho de Deus tem que receber o Pai, que é o Espírito Santo. Então, quem é você? O Filho de Deus. E o Pai está em você, Amém. lhe guiando, lhe ensinando e fazendo todas as coisas. Se você tem o Espírito Santo, não é diferente de Jesus, irmão, é a mesma coisa. Amém. Amém. Só que lá, o nome de seu filho, de seu tempo, era Jesus, o Filho de Deus. Aí, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, e desde aquele tempo para cá, qual é? Hoje, vamos dizer assim, o templo de Jesus, hoje, o templo que o Pai está habitando, como é que é o nome dele? Ivonete, Iranilde, Elisete, Bernardo, Denilson, Antônio Neto, Luiz Carlos, todo esse povo que crê, Amém. que tem tomado o seu nome. Não é Jesus, é outro nome. Mas é o Filho de Deus e ele está ali fazendo a obra, cumprindo sua vontade. Amém. Amém. Vocês entendem isso? Amém. Então é desse jeito. Vou encerrar, eu não vou demorar muito não, eu vou encerrar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês daqui um pouquinho. Há uma escritura, eu creio que está em Mateus, a gente junta com essas aqui. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Lá nessa escritura, eu creio que é em Mateus que está escrito isso, que diz, o Senhor Jesus disse, o Filho de Deus disse claramente. Ele disse que tinha que vigiar e orar. Porque ninguém sabia a vinda do Senhor. Amém. Ninguém sabia. Nem os anjos e nem o filho. Nem o filho e nem os anjos sabiam. Ninguém sabia. Só o Pai sabia. Diz que só o Pai sabia a vinda do Filho de Deus na terra, ou do Filho do Homem. Mas nem os anjos e nem o filho sabiam. Essa é uma escritura que às vezes perturba as pessoas, irmão. Se conversar com certas pessoas que têm a letra da Bíblia, ele vai dizer assim, não, irmão, Jesus não desceu não, ele não veio essa terra não. Porque está escrito que ninguém sabe quando ele vier. Você fica dizendo que Jesus veio, está na terra e essas coisas. E ele diz que ninguém sabe, só o Pai sabe. Vou repetir o que eu falei ainda agora. Qual é a promessa? Receber o Pai. Ou não é? Amém. Amém. Se o Pai está em mim, pois eu sei. Porque ele está em mim. E aí como é que ele não vai me revelar isso? Hã? Se ele não escondeu nada de Abraão, lá no Velho Testamento, ele vai esconder alguma coisa de seu filho, irmão. Se ele está ali. É isso que é. E onde é que o Pai está? O Pai está no seu corpo. Que Pai é esse? O grande Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Eu já preguei tanto sobre isso e vocês, eu creio que vocês creem nisso. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus Cristo, irmão. Amém. Jesus Cristo e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Amém. Amém. Aquele nome que estava sobre aquele corpo é o nome do Pai, que é Jesus. Ele disse isso claramente. Eu vim em nome de meu Pai, não me recebeis. Se vier outro em seus nomes, vão receber. Então quer dizer que aquele nome que estava sobre o Filho de Deus, Jesus, aquele corpo, era o nome do Pai.
Mas as pessoas confundem essas coisas, né? Às vezes não entendem isso. Ele disse mais: Pai, manifestei teu nome aos homens que tu me deste. Jesus falando, o Filho: Pai, manifestei teu nome. Qual foi o nome que foi manifestado na terra? Jesus. Amém. Então esse é o nome do Pai. Glórias a Deus. Amém. Mas as pessoas não conseguem entender isso, irmão. Olha para Jesus, o Filho, para o corpo, e não olha para Jesus, o Pai, que é o Espírito Santo. Amém. É verdade. Olha só para o corpo. É por isso que as pessoas ficam todo confundidas. Como é que a pessoa diz que Jesus desceu? Quer dizer que ele deixou o trono dele lá e agora está todo mundo num... Vamos dizer assim, não tem mais misericórdia, não tem mais nada, porque para ele descer ele tem que deixar o trono. Irmão, aquele corpo está lá no propiciatório até hoje. Ele ainda não desceu à terra. Ele está lá. Ele desceu sobrenatural. Você quer ver uma escritura que vocês, eu creio que vocês conhecem? Que é clara para nós isso? João capítulo 3. Não lembro o versículo agora. Mas está escrito lá em João capítulo 3. O Senhor Jesus, o Filho do Homem, o profeta da Galileia, deixou claro: o Filho do Homem que está no céu e está na terra. Eu vou ler lá, para não ficar minhas palavras, para ficar melhor de vocês entenderem. Capítulo 3 de João. O Evangelho. Só para a gente ver como não pode. A palavra é a verdade. Capítulo 3 do Evangelho de João. Deixa eu ver aqui onde é que está a escritura. Aqui está, versículo 13. Do capítulo 3. Olha o que está escrito aí. Eu vou ler do 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele diz aqui no 13: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, O mesmo que desceu foi o mesmo que subiu, o Filho do Homem. Ele desceu e subiu e está no céu. Amém. É a mesma coisa. A Bíblia diz que os Deus preenche céus e terra. E está em todo lugar. Amém. Amém. Agora mesmo ele está aqui Amém. e ele está no céu. Amém. Glórias a Deus. E está em todo lugar. Amém. Amém. Porque ele preenche céus e terra. Ele é infinito. Então, irmão, não pode. Quando a esposa for arrebatada dessa terra, o juiz cai aqui para a terra, para o gentil. Mas ele ainda, a misericórdia vai lá para Israel. O gentil fez, mas lá para Israel vai a misericórdia. Ninguém vai pensar que quando o juízo cair aqui para o gentil, está todo mundo todo assim, não. Não, senhor. Aqui para o gentil é juízo, mas para Israel é misericórdia. Amém. Porque é o que ele tinha de cumprir com o gentil, quando ele cumprir, é o que vai cair aqui, é o juízo, depois que ele arrebatar. Aí ele vai estender misericórdia por 144 mil.
lá em Israel. Amém. Então, irmão, eu creio que para nós é claro isso. Porque ele diz que é do mesmo jeito quando aconteceu lá, seria nesse tempo. E só não vê quem é cego. Porque você quer ver o sinal verdadeiro para você não ficar. Porque às vezes as pessoas olham para o sinal do mundo. Pega a Bíblia diz o sinal que seria no tempo do fim. Aí as pessoas correm para ir para a Bíblia. Isso e aquilo e tal e tal e tal. E olha todo para o sinal que a Bíblia diz. Irmão, você sabe qual é o sinal verdadeiro do tempo do fim? Essa escritura que eu acabei de ler. Amém. Amém. Esse é o sinal. Ele se revelando e se dando a conhecer por completo de Gênesis Apocalipse. E essa luz, esse relâmpago clareou e revelou toda a palavra. E esse relâmpago é Jesus, o Senhor, Amém. manifestado em carne. E ele está manifestado em carne. Olha, irmão. A Bíblia diz que muitos, lá em Coríntios 11, muitos estão doentes, ficam doentes, fracos, essas coisas, estão dormindo porque não discernem o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor, irmão, é um povo na terra. Amém. Ele está usando esse corpo, esse povo na terra. Aqueles que têm revelação, eles dão ouvido, eles conhecem a voz de Deus através do seu corpo, através dos membros do seu corpo. E eles tomam isso. É por isso que muitas pessoas ficam paradas e não conseguem receber a revelação. Porque eles não têm a revelação de que é o corpo de Cristo. Aí vamos dizer assim. Vou dizer aqui algo para vocês. Eu não vou ouvir ministério de pastor fulano de tal, não. Eu não vou ouvir ministério de pastor fulano de tal, não. Você sabe o que acontece? Você está rejeitando a palavra de Deus. Porque o corpo do Senhor é um povo na terra, de toda língua, raça e nação. Amém. Amém. Como é que você vai saber que esse povo é o membro do corpo de Cristo? Pela mensagem, pela palavra. O profeta diz, claramente, ele diz que aqueles que rejeitam a mensagem ou que não creem em tudo aquilo que foi falado, que é o que está na mensagem, rejeita Deus. Porque essas palavras aqui, que está aqui, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Entendeu? O celular está funcionando? É a palavra de Deus. Isso aqui foi Jesus que falou. Essas palavras são poderosas. Essa palavra leva nós, é a única que tem poder de levar nós dessa terra. Mas é preciso nós crer como ela está dizendo. Amém. E viver ela. Dar crédito nela. Porque há o corpo de Cristo na terra. Mas também há o corpo do diabo na terra. Não sei se vão me entender. Há os membros do corpo de Deus, de Cristo na terra, que é seu povo, a sua igreja, mas também há os membros do corpo de Satanás na terra, porque ele também tem um corpo na terra, que são aqueles que são contra a palavra de Deus. Formam um corpo para enganar. Porque o diabo é um espírito do bem jeito que Deus é espírito. Entenderam agora? Amém. Amém. Então nós temos que buscar, porque aqui é a verdade. Glória. Fora disso aqui, irmão, não é de Deus. Porque se for fora disso aqui, está fora da Bíblia. Então, esse corpo de Cristo que é a igreja, que é o povo de Deus, que é seu corpo na terra, irmão, eles conhecem, eles recebem a revelação da vinda do Senhor ou da manifestação de Deus na terra.
Deus não pode mentir. Amém, amém. Amém. Ele não disse que viria e se dava a conhecer por completo a seu povo? Pois ele fez isso. Amém. Ele fez isso claramente para nós. Conhecemos isso. Vocês sabem, Apocalipse capítulo 22, eu estou certo o versículo, mas eu creio que é ali pelo versículo 13. Versículo 22, capítulo 22, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Aí por aí continua. Ele diz que enviou o seu anjo. Qual foi o anjo que foi enviado a essa terra? Veio 2 anjos a essa terra, irmão, nessa era. Temos que saber disso. Um era o anjo terrestre, que foi o que ele enviou, e o outro é o anjo forte, que é ele mesmo, Cristo Senhor. Glória a Deus. Amém. Enviou o seu anjo, e através desse anjo, ele desceu, pegou esse anjo e se revelou. Aí, o que foi que ele fez? Aqueles que têm dado crédito nisso têm feito o quê? Recebido o Espírito Santo, o Pai. Aí, o que eles dizem? O Espírito diz, e sua esposa, porque ele está nela e ela está nele. Não são, essa não é a promessa. Amém. Quem é que está fazendo a obra na terra? É a esposa de Jesus Cristo. Mas ela é ele. Porque 1 Coríntios capítulo 12, creio, versículo 12 está escrito: por um Espírito somos batizados, formando um corpo. Por um Espírito somos batizados, formando um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. O que é isso? Uma igreja, um povo na terra. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Se tem sede, beba de graça. Entendeu? Então essa esposa, que é o corpo de Cristo, ela recebe a revelação da hora, a revelação da vinda de Cristo na terra, porque ela vem. Como é que eu vou saber que Jesus vem? Vou encerrar agora. Como é que eu vou saber que Jesus veio, irmão? Como é que você vai saber que Jesus veio? Porque os outros estão dizendo? Não. Eu vou saber que Jesus está na terra fazendo a obra através da minha vida. Amém. Você tem que saber através da sua vida. A sua vida que vai dar testemunho que não é você, é Ele vivendo em você. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí você sabe que Ele desceu e está em você. Glória a Deus. O problema é esse, que as pessoas olham para as outras pessoas. Não, Senhor. Nós somos o templo, nós somos a casa no qual Ele vem e toma. Tem que vigiar e orar para saber essas coisas. Amém, amém. Vigiar e orar. Porque nem o filho nem os anjos sabem, mas o pai sabe. E se o pai está em mim, eu sei que ele está em mim. Glória. E eu estou seguro disso. Que ele veio e está vivendo em mim. Assim você tem que crer. Você vai saber pela sua vida. Não olhe para as suas falhas. Olhe para o que está dentro do seu coração. E viva. Deus não está olhando para as falhas de ninguém. Ele está olhando para o que está dentro do coração do homem. Amém. E da mulher. Entendeu? Amém. É desse jeito que é. Glória a Deus. Falhar, nós vamos falhar mesmo. Mas Deus está olhando para esse coração cheio de amor por Ele. Amém, amém, amém. Que não tem nenhuma malícia, que não tem nada dessas coisas. Só tem Ele ali. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então essa é a promessa para nós. Amém. Então se as pessoas não recebem,
Nunca vão receber, irmão, porque eles não vão ver isso. Estão esperando ele vir naquele corpo de carne e caminhar aqui no meio de nós. Ele não vai pisar nessa terra de pecado, irmão. Deus é santo. Ele vem, toma um vaso como eu e você, prepara quando terminar, ele usa meus pés, seus pés e sua boca, seus braços e faz a obra na terra. Agora isso aí é preciso ser semente para ver, porque senão vamos ser como os fariseus. Queremos ver Jesus. Felipe foi lá e disse, Senhor, aí tem um povo que quer te ver. Ele disse, olha, se o grão cair e não morrer, ele ficará só. Mas se ele cair e morrer, ele vai dar muitos frutos. Se não morrer para a intelectualidade, irmão, para o pensamento da mente, não morrer para isso e receber a palavra e tomar a palavra, ele nunca receberá a revelação e nem conhecerá Deus. Tem que morrer com o intelecto e deixar Deus fazer a obra. É desse jeito que é. Então é assim. Eu vou saber se ele está em mim ou não, é através da minha vida. E através dos meus pensamentos. É através daquilo que está dentro de mim. É que eu sei. Essa é a única maneira de eu saber se Deus está em mim. Pela palavra. A palavra diz como é. Qual é as obras dele. E como é que ele faz quando ele está habitando num templo. Então a Bíblia ensina tudo isso. Então o que tem que examinar é ver a Bíblia. Ver o que está. Como é que está aqui? Se não tiver de acordo com a Bíblia, pois tem que separar e orar e pedir a Deus. Deus tira isso que está contrário à tua vontade, então não é tu. Mas tem que ter a palavra, irmão, porque se não tiver a palavra, nunca vai. Não pode ser da mente, tem que ser a palavra. Amém? Amém. Então eu queria falar isso, graças a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra nesta noite. O Senhor abençoe os corações de meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão nessa noite. Abençoe essa família, Pai, a cada dia, esse lar. Que tua palavra seja manifestada a cada dia na vida de meus irmãos que aqui estão, que moram aqui. Abençoa a Totonha, abençoa a nossa irmã, abençoa seu povo, sua família, todo o seu povo, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um. Senhor, abençoe conforme a necessidade de cada um destes irmãos. Assim, Pai, te peço também por essa bênção para nós que aqui estamos, como a mim, o irmão Bernardo, nossa irmã Elisete. O Senhor possa nos levar de volta em segurança aos nossos lares, seja o Senhor nosso guia. De volta, Pai. Amém. E que tua graça seja derramada a cada dia nos corações destes irmãos que vão ficando aqui no Cajueiro. Que o Senhor conceda graça para que no próximo mês nossa irmã possa estar ali conosco, junto com nosso irmão, nossa irmã Denise. Aqueles que puderem ir, Pai, que o Senhor conceda essa graça para que nós possamos estar juntos ali na tua casa, para te louvar, para te adorar, para cumprir tua palavra. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos por todo esse povo aqui. Obrigado, Senhor. Abençoa todos, Pai. Eu me entrego em tuas mãos nesse momento e te peço que o Senhor ajude-me a cada dia para que eu possa ser um vaso de serventia para essas almas, Pai, que têm crido na tua palavra, conforme aquilo que foi revelado e manifestado nesse dia. Assim eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecido por estes irmãos, por toda essa família, Pai. Te peço para a tua glória. Amém. Então, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Vocês querem adorar com o hino junto conosco? Não? Vamos adorar com o hino, irmão. Rapidinho aí, não, para nós encerrar. Vamos adorar com o hino 7. O hino 7, nós adoramos e encerra. Hino de número 7. Ele pegou, tá ali dedinho de baixo. Aí tem o meu. Número 7. Vamos adorar. Porquanto tenhos escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro.
isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. O amor divino vive em mim. Amém, Senhor. Deus abençoe meus irmãos a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Pra tu levar o gatinho pra tu, e a dor. Vai jogar lá. Deus abençoe. Eu vou poder botar pra fora. Deus abençoe, irmão. Como é que vai? Tudo bem? Tá mais nova. E tá mais bonito. Não tá? Não tá? Ainda vai casar. Tá vendo? Não tá vendo? Parabéns. Parabéns. É homem. Ô, Abençoe, irmão Bernardo. Eu tirar. tá feliz. Vai dar um transporte. Aí vai querer colocar